Oi, e bem-vindo para nosso programa In His Own Language, que é um programa onde nós falamos sobre os princípios do Evangelho de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. In His Own Language é um programa que nós falamos todas as terças-feiras, às 11h15, aqui no horário dos Estados Unidos, e 14h15 no horário do Brasília. Meu nome é Daniel. E meu nome é Jason. E hoje vamos falar sobre vários assuntos, principalmente sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que tem 4 passos, 4 partes. A primeira parte é a fé, também o arrependimento, o batismo e o Espírito Santo. Então hoje vamos falar sobre essas coisas. E nosso conhecimento do Evangelho é baseado nas Escrituras, mas também tem uma regra de fé que vamos explicar hoje. É a 4ª regra de fé e em um programa anterior falamos um pouco sobre as regras de fé, o que elas são. Mas então, a 4ª regra de fé fala assim: cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são, primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo, segundo, arrependimento, terceiro, batismo por imersão para remissão de pecados e quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo. Então, vamos falar sobre a fé. O que é a fé, Jason? Fé é uma coisa que nós... na verdade, a Bíblia tem uma escritura que explica sobre a fé muito bem. Eu gostaria de ler. Fica no Novo Testamento, em Hebreus 11, 1. Fala o seguinte: ora, a fé é um firme fundamento das coisas que se esperem e a prova das coisas que se não veem. Então, eu acho que fé é uma coisa importante. E, na verdade, na regra de fé que você leu, fé é a primeira coisa que é discutido, na verdade. E fé é uma coisa que nós... Desculpa. Fé é uma coisa que nós acreditamos em algo que nós não podemos ver, mas que nós acreditamos. Por exemplo, um fazendeiro acredita que Deus... Um fazendeiro acredita que uma semente será plantada e vai crescer, que vai virar uma planta. Claro que quando ele planta essa semente, ele não sabe que vai crescer, mas ele acredita que vai, por isso que ele planta a semente. Exato. Então, podemos ter fé em várias coisas. Podemos ter fé que estudando, vamos fazer bem na prova, como você fala, o fazendeiro pode plantar, sabendo que um dia vai crescer. Mas então, a coisa que estamos falando aqui é que precisamos ter fé no Senhor Jesus Cristo. E tem uma diferença. Tem. Então é importante que nós temos essa crença, que temos essa fé nele. Então, por que temos fé em Jesus Cristo? Porque é importante que creemos que ele existe. O que estamos falando quando falamos que temos fé em Cristo? Eu acho que tem algumas razões que nós precisamos lembrar que é importante ter fé em Jesus Cristo. Por exemplo, nós temos que acreditar que Ele é o unigênito Filho do Pai, que Ele é nosso Salvador, que Ele é nosso Redentor. Quais outras razões que talvez nós podemos acreditar nele? Precisamos acreditar que é por meio dele que podemos ter a vida eterna também. É por causa dele que temos a esperança que um dia vamos poder viver com Deus de novo. Então precisamos ter essa fé nele, porque assim nós temos um motivo para agir, para mudar. E também, na verdade eu estava falando antes que meu celular tocou, que a fé é a primeira coisa, porque nós temos que ter fé primeiro para fazer o resto do plano do Senhor. E nós temos que acreditar em Jesus Cristo para que nós podemos guardar os mandamentos dele, para que nós podemos fazer o que ele peça de nós. Então, eu acho que é por isso que Deus colocou fé primeiro. Sem fé, nós não temos nada. Sim. Então, é assim que, sabendo de Jesus Cristo, acreditando que Ele é nosso Salvador, que temos motivo para agir. A fé nos conduz à ação. Então, o segundo passo, a segunda parte do Evangelho é o arrependimento. Então,
vamos falar sobre isso. O Claro. que é o arrependimento? Arrependimento, eu acho que as pessoas pensam que arrependimento é uma coisa grave, né? Que, tipo, nós arrependemos somente de coisas graves. Mas arrependimento, simplesmente, é de colocar nossa vida junto com a vontade do Senhor. Então, quando nós fazemos algo errado, seja uma coisa pequena ou uma coisa grave, nós podemos arrepender, pedir desculpa de Deus, e continuar com nossa vida e esforçando para colocar nossa vida junto com a vontade do Senhor. Por mim, isso é o que arrependimento significa. Sim, e até a guia para o estudo das Escrituras que tem no fim do livro de Mormon, se vocês tiverem, na parte de arrependimento, fala assim, fala que que o arrependimento é a mudança de mente e coração que gera uma nova atitude para com Deus, para consigo mesmo e para com a vida em geral. Então, é essa mudança de atitude de nossa mente que é o arrependimento. É verdade, porque não vale nada se nós errarmos e depois nos arrependemos, mas fazemos a mesma coisa dia depois. Não vale muito, né? O arrependimento não significa Não. Claro que tem que mudar. Tem que mudar. E, claro que é um processo, especificamente com coisas mais sérias. É uma coisa que nós temos que fazer diariamente. Todos nós erramos, né? Ninguém é perfeito. E quando nós erramos, ou pecamos, nós temos aqueles sentimentos de culpa, de vergonha. Nós não sentimos muito bem. Então, por isso que nós temos que ter arrependimento. Para que nós podemos mudar e ter uma vida melhor. Exato. E eu fico, então, muito, muito feliz por saber que existe essa maneira de mudar. Porque eu não sou uma pessoa perfeita, eu faço erros e eu sei que preciso fazer muitas coisas melhor ou preciso mudar coisas. Desculpa. E o Senhor, então, nos dá uma maneira para fazer essas mudanças. Na verdade, eu ia perguntar, tipo, nós sabemos que precisamos arrepender, sabemos que todos nós erramos, mas como que nós podemos arrepender verdadeiramente para que signifique algo por nós e pelo Salvador? Falou que tem uma maneira? Sim, então não tem necessariamente um processo fixo, mas como você estava falando, precisamos reconhecer que fizemos algo errado, precisamos sentir remorso e precisamos pedir perdão a Deus e também para as outras pessoas que talvez nos tivemos ofendidos. E então precisamos tomar a decisão de mudar, assim. Eu concordo completamente. Para realmente arrepender de algo, nós precisamos realmente sentir e saber o que nós fizemos foi errado. E nós temos que melhorar, mudar. Eu gostei muito daquela escritora que tu leu, que fala que nós temos que mudar de mente e de coração. E nós não podemos voltar e fazer aquelas coisas. Claro que ninguém é perfeito, claro que vai demorar às vezes para mudar, verdadeiro, mas com o processo nós podemos arrepender e mudar nossas vidas. E tem algumas bênçãos que ganhamos quando nos arrependemos verdadeiramente. Como nós já explicamos, quando nós fazemos algo de errado, nós sentimos mal, sentimos culpados, tristes. E quando nos arrependemos, esses sentimentos são levados de nós, são tirados de nosso peito, sabe aquele dor, aquele peso que nós sentimos quando fazemos algo de errado. Então eu gosto de saber que podemos arrepender, que eu não sou perfeito, eu preciso daquele arrependimento. E tem mais também, tem outras bênçãos com arrependimento. Sim, realmente sentimos mais leve, mais limpo quando nos arrependemos de algo que temos feito que seja errado. É verdade. E também quando nos arrependemos, nós sentimos o amor que Deus tem por nós, eu acho. Nós sentimos que Ele realmente é um Deus que perdoe. E fala nas Escrituras, Ele tem uma promessa, deixa uma promessa conosco sobre o arrependimento que eu gostaria de ler. Ou pelo menos dá para você pode ler. Ok. No Doutrina e Convênios 58, versículo 42, fala o seguinte:
Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Nossa, que promessa que tem aqui. Vou ler de novo. E eu, o Senhor, deles não mais me lembro. Ou seja, o Senhor, Ele vai nos perdoar por nossos erros, por nossos pecados, e Ele fala que Ele não vai lembrar mais. Porque sabe quando você talvez pode fazer algo errado com um amigo ou com uma pessoa, e essa pessoa fala, eu te perdoo, tudo bem, mas no futuro sempre fala algumas coisas, lembra daquela vez que você fez aquela coisa, ou você falou isso. E o Senhor, então, Ele fala que Ele não vai fazer isso conosco. Ele fala, se mudar, se arrepender, eu não vou lembrar mais, vou perdoar. E Ele esquece. É a mesma coisa que se não tivesse acontecido, que Ele não lembra mais. E eu gosto dessa promessa. Na verdade, me deixa muito feliz de saber que coisas que eu já fiz de errado, Ele já me perdoa, Ele esqueceu e eu sou uma pessoa nova, eu posso começar de novo. E essas coisas, a fé e o arrependimento, eles nos levam a fazer algo mais, que é chamado um convênio com Deus. Explica para nós o que é um convênio, o que é uma promessa. Então, o Senhor, Ele exige que nós fazemos convênios com Ele para voltar a viver com Ele. Então, um convênio é um cerimônio sagrado onde nós fazemos uma promessa com Deus. Então, o batismo é o primeiro convênio que fazemos com Deus, que estamos então, prometendo fazer certas coisas. E o Senhor também nos dá uma promessa por causa desse convênio. O convênio é um pacto, né? É uma coisa que nós podemos... Nós fazemos uma promessa de fazer a nossa parte e o Senhor deixa uma promessa de fazer a parte dele, que nos abençoar. E essa é a promessa que o Senhor faz, que Ele vai nos abençoar nesta vida e a vida depois. Mas esse convênio que nós estamos falando é o convênio do batismo, que todos nós precisamos nesta vida. Nós temos que ser batizados. E até nas escrituras, na Bíblia, fala que ninguém que não é batizado não pode voltar e viver na presença de Deus. Então temos que fazer esse convênio. E tem uma maneira certa de fazer também. Sabe, tem muitas religiões, tem muitas igrejas, tem muitas maneiras de fazer um batismo, mas o Senhor deixou o exemplo perfeito. E nós temos que seguir esse exemplo para que nós podemos fazer certo. Podemos ver no exemplo de Jesus Cristo que Ele foi batizado por uma pessoa específica. Ele foi batizado por João Batista. E não se perguntar por que ele quis ser batizado por ele. Será que ele somente gostou dele? Não, é porque João Batista ele tinha autoridade para batizar. Então, da mesma maneira, precisamos ter essa autoridade para ser batizado. E na Igreja de Jesus Cristo, essa autoridade existe. Então, precisa ter essa autoridade. Também, o que mais podemos ver no exemplo do batismo de Jesus Cristo? Com a autorização de Deus de fazer esse batismo, o João Batista fez os batismos dele nas águas. E tem um símbolo nisso. Ele não só deixou um pouco de água acima da cabeça, alguma coisa assim, mas ele literalmente deitou o Salvador dentro das águas e levou ele depois. E tem um significado, tem significância. Por exemplo, quando nós somos batizados por imersão nas águas, é um símbolo da morte, sepultamento e a ressurreição do Salvador Jesus Cristo. E também é um símbolo de nossa disposição a seguir o Salvador Jesus Cristo. Nós estamos deixando nossas vidas velhas de pecado e de coisas que nós fizemos de errado. E quando nós saímos das águas, nós literalmente estamos limpos dos erros, das coisas que fizemos, e estamos começando uma vida nova. Estamos tomando sobre nós o nome de Jesus Cristo. Então, precisamos de autoridade, precisamos ser batizados por imersão, e também, então, precisamos ter um entendimento das coisas que estamos fazendo. Então, claro que não vamos batizar um bebê. Precisamos ter mais conhecimento. Então, somente na Igreja de Jesus Cristo batizamos pessoas com 8 anos ou mais.
Porque nós sabemos que com 8 anos, pelo menos eles sabem a diferença entre o que é certo e o que é errado. Eles podem decidir por si mesmos. Podem distinguir a diferença. Distinguir, assim, né? Então, o batismo, nós sempre ouvimos nas escrituras que temos que ser batizados nas águas, e também pelo fogo. O que significa o batismo por fogo? Rapaz, não sei. que isso? Batismo de fogo? No meio de um fogo. Não, eu sei mais ou menos o que é isso, né? O batismo pelo fogo é receber o dom do Espírito Santo. Qualquer pessoa pode sentir a influência do Espírito Santo, mas o Senhor Jesus Cristo nos manda receber o dom do Espírito Santo. Então, isso é feito quando alguém que também tem autoridade põe as mãos em cima da cabeça de uma pessoa e então dá o dom do Espírito Santo. Que é um privilégio para ter a presença do Espírito Santo com aquela pessoa. A coisa que eu gosto muito sobre o dom do Espírito Santo é como você falou, todas as pessoas podem sentir a influência do Espírito Santo. Quando nós sentimos bem, quando nós sentimos uma impressão de fazer algo bom por alguém, essas são as influências do Espírito Santo. Mas tem uma promessa também no livro de Mormon que fala o seguinte, fica no livro de 2 Nefe, capítulo 32, versículo 5. Fala o seguinte, pois eis que vos digo novamente, que se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Então fala que o Espírito Santo vai mostrar a gente o que nós devemos fazer com nossas vidas. Claro que ele não vai literalmente falar, mas nós vamos sentir o que nós devemos fazer. Ele vai nos avisar de perigos espirituais e físicos e ele vai nos testificar das verdades. Sim, e então é uma grande bênção ter isso. Eu sei que eu tenho sido protegido em minha vida porque eu tenho esse privilégio de ter o Espírito comigo. Então, eu sou muito grato que sabemos mais qual direção ir, literalmente também como tomar decisões por causa do Espírito Santo, porque temos esse dom. Tem uma experiência que talvez você sentiu a influência do Espírito te guiando para fazer algo? Então, às vezes pode ser difícil de descrever exatamente como o Espírito age, como ele pode nos guiar, mas muitas vezes ele nos enche de sentimentos bons. Eu estava pensando onde eu deveria morar este verão, e então eu estava orando para Deus, para ser guiado, para receber essa orientação que estava precisando, e eu senti bem sobre uma decisão que eu tinha tomado. Então, eu sei que foi o Espírito confirmando aquela decisão que tinha feito. Que bom. Na verdade, eu tinha uma experiência hoje. Não era nada grande, mas sonhei que precisava ligar para minha mãe, que talvez ela estava tendo um dia difícil. Então, hoje, enquanto que eu estava indo para a faculdade, eu só mandei uma mensagem por meio do celular e falei, mãe, te amo, espero que você está tendo um dia bom. E ela ligou para mim falando que estava precisando, sabe? Que ela estava se sentindo um pouco triste hoje. Então, são coisas assim que o Espírito nos manda a fazer, que fala conosco. Mas eu queria também discutir um pouquinho como que nós podemos reconhecer os sussurros do Espírito. Como que o Espírito não fala conosco? O que você acha? Então, eu acho que é importante que as pessoas entendam que o Espírito pode comunicar de maneiras diferentes com uma pessoa individual, né? Uma pessoa pode falar que eu sinto um fogo no peito, mas não sei que tenha sentido isso em minha vida, sabe? Tipo, fogo. Eu acharia que tivesse tipo problema de saúde, algo assim. Mas para mim, como eu estava falando, eu me sinto bem. Eu me sinto confidente nas decisões que tenho tomado quando estou orando e tentando confirmar
minhas decisões com Deus. Então, eu sinto, então, que Ele manda o Espírito para dar essa certeza que, olha, aquela coisa tá certo. Eu acho que é exatamente isso. Eu reconheço o Espírito em várias maneiras, né? Também eu nunca gostei daquele... como se fala? Aquela frase de sentir... de sentir o fogo no peito. Eu nunca gostei. Porque também eu não sei como isso se sente, eu não sei como descrever esses sentimentos. Mas eu percebi o Espírito falando comigo em várias maneiras. De pensamentos, especificamente pensamentos. Eu vou pensar de fazer algo, eu lembro de fazer aquilo, alguma coisa assim. Mas também eu sinto muito a influência do Espírito por meio de meus sentimentos. Às vezes na igreja nós cantamos um hino ou ouvimos uma escritora que toca em meu peito. Eu sinto um amor, um calor, uma gratidão. E esses são os sentimentos que o Espírito nos dá para que nós podemos lembrar do amor de Deus. Então, eu acho que é importante agora resumir o que temos falado. Falamos da importância de ter fé em Jesus Cristo, na importância de se arrepender, de mudar sua mente e seu coração para ser mais à vontade de Deus. A importância de fazer convênios com Deus, o batismo é nosso primeiro convênio, e também a receber o dom do Espírito Santo. Então, podemos falar então que o Evangelho nos dá uma direção na nossa vida, nos dá propósito, e pode nos ajudar a saber o que nós devemos fazer na nossa vida. Então, essas coisas básicas e simples exatamente são algumas daquelas coisas que precisamos fazer. Precisamos ser batizados, precisamos receber o dom do Espírito Santo, precisamos nos arrepender. É verdade. Essas coisas, esses passos, não, de ter fé, de arrepender, ser batizados, é chamado o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é o que ele ensinou. E convidamos vocês a orar sobre o que nós falamos, de ler as Escrituras, especificamente o livro de Mormon, e perguntar a Deus se essas coisas são verdadeiras, para que vocês possam sentir o Espírito falando contigo. E nós convidamos vocês a, quando vocês receberem aquela resposta, a seguir, ter aquela fé e de seguir aquela resposta, sendo batizados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por alguém que tem aquela autoridade de Deus. Por isso que nós estamos fazendo esse programa, para ajudar vocês a reconhecer os ensinamentos e tudo que o Senhor nos dá em nossas vidas. Eu sei que eu tenho sido muito abençoado por ter sido batizado. Como eu estava falando, em minha vida cotidiana, eu sinto a influência do Espírito. Eu sinto, então, o amor e as bênçãos que Deus tem por mim. E como missionário no Brasil, eu pude ver as bênçãos enormes que entraram nas vidas das pessoas que fizeram essas promessas com Deus, que foram batizados também. Também eu tive a oportunidade de servir uma missão no Brasil. Tivemos a oportunidade de ver pessoas sendo batizadas e é uma coisa maravilhosa. Inexplicável, na verdade, a felicidade que eles vejam nos rostos deles quando eles saem daquelas águas. E gostaríamos que vocês podem receber essa resposta e seguir por si mesmos também. Sim, infelizmente o tempo de nosso programa está acabando, mas queremos expressar nosso amor por vocês e convidar vocês, então, a viver no Evangelho. E se fizerem esses convênios, perseverar até o fim, continuem fazendo isso. Isso é um dos passos maiores, porque não vale nada de fazer e não seguir. Mas amamos vocês muito. Obrigado por assistir ao nosso programa. Queremos ouvir de vocês por meio do chat room in hisownlanguage.com todas as terças-feiras às 14h15. E nós esperamos para vocês a semana que vem. Tchau! Tchau!